Fala, pessoas, beleza? Galera, vamos ver aqui potencial elétrico, tá? Bom, para que a gente possa entender potencial elétrico, eu preciso lembrar de energia potencial elétrica, tá? A energia potencial elétrica, ela fala para a gente que quando eu tenho a interação de duas cargas elétricas, essas cargas elétricas, dependendo da distância que você tem entre elas, elas podem transformar essa distância em velocidade, tá? Ela tem a capacidade de fazer isso. Então, dessa forma, quando eu tenho, por exemplo, uma carga, tá? Uma carga sozinha, ela atua numa região do espaço, tá? Numa região do espaço. Então, vamos supor que se toda vez que eu tenho a interação de duas cargas, eu posso ter uma energia potencial elétrica, né? Eu posso pensar agora que se eu retirar a carga do lugar, né? Então vamos supor que aqui eu tenho uma carga, né? Onde está a tampa da minha caneta. Se eu tiver aqui essa carga, duas cargas, eu tenho uma interação entre elas, então haverá uma energia potencial. Se eu tirar essa minha carga do lugar, eu só vou ter uma região X, tá? Um ponto X. O ponto aonde a minha carga estava anteriormente, tá? E em relação a esse ponto aqui, eu posso ter uma energia potencial associada, tá? E essa energia potencial associada, né, o potencial elétrico que nós podemos ter agora, ele será uma razão entre o potencial, a energia potencial elétrica pela carga, tá? Então, a gente vai escrever da seguinte maneira, que o nosso potencial elétrico, a capacidade de ter uma energia, ela é a energia potencial dividido pela minha carga, tá? É isso aqui que nós temos para o potencial elétrico, ok? E nesse potencial elétrico vai surgir uma unidade de medida que nós estamos muito mais acostumados e vai fazer mais sentido tudo isso aqui que eu estou dizendo. Então, carga elétrica, nós já sabemos que carga elétrica ela é dada em Coulomb, tá? A nossa unidade de medida é dada em Coulomb. Energia potencial, toda vez que a gente fala de energia, energia é Joule, tá? E esse nosso V, esse V nós chamamos ele de potencial, é o nosso conhecido volts, tá? Que a gente também chama de V, ok? É o nosso volts. Então, o potencial elétrico é o nosso volts, tá? O que a gente está acostumado, beleza? Então, uma carga elétrica, ela pode ter o potencial elétrico, tá? Dependendo da energia potencial por carga elétrica, ok? Então, eu posso pensar o seguinte, se eu relacionei com uma distância, né? Se eu tenho uma carga elétrica e ela pode estar associada a um certo ponto, a uma certa distância, eu posso ter, por exemplo, uma distância D entre a minha carga e o meu ponto X, tá? Entre a minha carga e o meu ponto X. Neste caso, nós podemos reescrever essa equação de uma outra maneira. A nossa equação ela pode ser o nosso potencial, levando em consideração agora a distância que eu tenho desse ponto, ele pode ser escrito como constante eletrostática, que nós já vimos essa constante eletrostática lá na lei de Coulomb, vezes o valor da carga, tá? O valor dessa carga, dividido pela minha distância, ok? Então, essa aqui é a nossa equação, ok? Quando eu estou relacionando com a minha distância, tá? Quais são as unidades de medida? Distância, ela é dada em metros no sistema internacional. Distância é dada em metros. Carga, ela é dada em Coulomb. Carga é dada em Coulomb. O K, que é a nossa constante eletrostática,
ele é dado numa unidade um pouquinho diferente, que é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Preciso decorar essa unidade? É bom decorar, mas em muitos casos o exercício te dá, tá? E o meu V é o meu potencial, e o potencial nós já sabemos que ele é dado em volts, tá? O potencial é volts, então é o nosso V, ok? Dessa maneira, então são essas duas equações que nós podemos ter. Se eu pensar nas nossas residências, tá? As nossas residências, fica um pouquinho mais fácil para a gente entender como funciona isso. Na minha residência, nós costumamos ver a seguinte expressão: 110 volts, tá? Ou 220 volts. 110 volts ou 220 volts, né? Nós costumamos enxergar dessa maneira. O que significa 110 volts, tá? 110 volts significa que eu tenho 110 joules. Joules é energia, tá? 110 joule por Coulomb, tá? Então isso aqui significa que cada elétron, tá? Cada elétron que sai, que percorre lá na minha fiação elétrica, cada elétron, ele vai ter 110 joule de energia, tá? 110 joule de energia. E quando eu tenho 220 volts? 220 volts significa que eu tenho 220 joules, tá? Por Coulomb, por cada carga, tá? Então, cada carga, ela terá 220 joule de energia, tá? Então, é dessa maneira que a gente faz a interpretação de 110 volts e 220 volts, por exemplo. Então, alguns equipamentos, como ar-condicionado, aquecedores, chapinha, tá? Chuveiro elétrico, esse tipo de equipamento, geralmente, eles precisam de 220 volts para funcionar. Por quê? Porque eles demandam mais energia, eles precisam de mais energia para funcionar. Então, a cada carga, eu tenho 220 joules de energia para cada carga, né? E já sabemos que quando eu tenho várias cargas elétricas, na casa de milhares, né? Milhares de milhões de cargas elétricas, isso aqui é uma soma no total, ok? Beleza? Para esse nosso conceito, eu também posso explorar a parte gráfica. Nós temos aqui dois gráficos, tá? Um gráfico ele será apresentado quando eu tiver uma carga que seja maior do que zero. Então, quando o valor da minha carga, da minha esfera, por exemplo, que eu estiver analisando for maior do que zero, eu vou ter um gráfico que nós chamaremos ele de hipérbole equilátera, tá? É uma hipérbole equilátera. Ela vai ficar dessa maneira, com essa cara. E nós podemos também ter um eixo de simetria, tá? Esse eixo de simetria, ele é de 45 graus, comparando com a minha distância, ok? Isso aqui nós chamamos de hipérbole. Feito? É a nossa hipérbole. Quando eu tenho uma carga positiva, então nós temos esse tipo de gráfico. Quando eu tenho uma carga negativa, a minha carga é negativa, se vocês repararem, eu desloquei o meu gráfico. Então, eu também tenho uma hipérbole. Para essa hipérbole, eu também tenho um eixo de simetria, e esse eixo de simetria forma um ângulo de 45 graus também, ok? Então, para este caso, para esses dois gráficos, nós temos a nossa hipérbole. Belezinha, galera? Esse daqui é o nosso potencial elétrico, ok? Até mais!